Sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito da comunhão. Nesse momento, você que está nos assistindo em casa e os presentes aqui, vamos nos ajoelhar, enquanto o padre entra em procissão e se prostra diante do altar em silêncio. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes.
A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado a matadouro, ou como a ovelha diante do que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo com nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te recebeu a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu,
conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem.
quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Jesus: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mulher: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda estamos no primeiro dia do tríduo pascal. Para a gente entender o tríduo, a gente precisa pensar com o pensamento judeu. Como eu dizia ontem na celebração, para o judeu o dia começa, o novo dia começa quando aparecem as primeiras estrelas no céu. É o sinal de que aquele dia terminou, iniciou-se um novo dia. Então, hoje, sexta-feira, ainda estamos no primeiro dia do grande tríduo pascal. Começamos o primeiro dia ontem, quinta-feira santa, com a celebração da ceia do Senhor. O Senhor, Ele que se entrega todo a nós na ceia pascal, na ceia que Ele realiza, que Ele celebra com os seus discípulos. Hoje Ele se entrega para nós na cruz. É elevado, a sua hora chegou, como diz no Evangelho de João. A hora de Jesus é a hora da cruz. Estamos ainda no primeiro dia, porque começou ontem, e o primeiro dia vai, a sexta-feira,
né? O primeiro dia do tríduo vai até o entardecer do dia de hoje. Quando começa um novo dia, aí termina e vem o segundo dia. Ainda neste primeiro dia, a igreja se reúne nesta hora para fazer memorial da entrega plena e total de Jesus na cruz por nós. Alguns por aí até fazem chacota de nós, né? Costumam dizer que a igreja, que os católicos adoram Deus morto, adoram imagem. Isso é mentira. Nós não adoramos imagem, nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Cristo vivo e ressuscitado. Mesmo na sexta-feira, na sexta-feira santa, nós recebemos a Eucaristia. Recebemos a Eucaristia, a comunhão das espécies consagradas na missa de ontem, pois hoje não tem missa, mas do Cristo vivo e ressuscitado. Não adoramos um Deus morto, mas o sentido da celebração hoje é fazer com que nós mergulhemos neste mistério profundo de amor e nos encantemos com este amor. É este encanto no amor de Deus que nos dá força para que nós consigamos nos apartar daquilo que nos afasta deste amor. O que é que o homem faz? O ser humano vive em busca dos amores. Ele quer ser amado, ele quer amar. Só que nós amamos de maneira errada, queremos ser amados de maneira errada. Só mergulhando neste amor de Deus que nós percebemos o que é verdadeiro amor. Este amor que se concretiza na cruz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Vai falar Jesus. A liturgia da palavra deste dia, amados irmãos, nos faz mergulhar neste mistério. O cântico do servo de Javé, do servo do Senhor, de Isaías 52, 53, nos fala deste Cristo que não tem aspecto humano. Quando chega para ser crucificado, Jesus já não tem mais nem aparência humana. Não queremos nem olhar mais para ele, porque não parece mais com um ser humano. Tamanha a maldade que ele sofreu. Nós queremos contemplar nisso. A palavra, o profeta Isaías, quase 800 anos antes de 700 e poucos anos antes de Cristo, profetizava em cima desse servo, mostrando o messianismo, o Messias, que é aquele que vem e que para nossa salvação se torna um opróbrio. A palavra de Deus na carta aos Hebreus nos eleva a compreender o sacerdócio de Cristo. Temos sacerdote eminente no trono de Deus, Jesus Cristo. É nesse sacerdócio que nós somos salvos, somos regenerados, fomos libertos, fomos curados de nossas chagas, as chagas que o pecado deixou em nós. E na narrativa da paixão em João, nós vemos o desenrolar dos últimos momentos de Jesus entre nós. A insistência de Pilatos, o rei romano, que a todo custo quer explicar para os judeus que Jesus não tem culpa para ser condenado, mas eles, incitados pelo sumo sacerdote, pelos invejosos, preferem Jesus a Barrabás. Escolhe, e Pilatos entrega para que eles façam o que querem fazer. A consumação deste ato é o amor de Deus, que se realiza plenamente no seu Filho. Celebrar a sexta-feira santa é nós celebrarmos com esse sentimento, não um sentimento superficial, mas um sentimento profundo de contemplação de um amor que não tem limite por mim e por você.
A celebração de hoje, ela tem 3 grandes partes. Estamos na primeira parte da celebração. Vocês viram que o padre entrou em silêncio, se prostrou como um ato de despreendimento, de renúncia diante do presbitério. Encontramos o altar desnudado de qualquer ornamento, toalhas, velas, flores, qualquer coisa. Na liturgia latina, o altar desnudado significa o jejum eucarístico. Embora nós comunguemos hoje, a igreja entra no jejum com o seu esposo, com a ausência do seu esposo, que experimentará. Nós somos chamados na celebração de hoje a experimentar este amor na sua dimensão maior, para que tenhamos forças, para que nos convertamos. A Semana Santa não é teatro, a Semana Santa não é repetição. A Semana Santa é um ato de amor realizado único para mim e para você, como igreja. Porque, como diz no Evangelho de João, o soldado traspassou o lado de Jesus e ali jorrou sangue e água. Os sacramentos da igreja. Do lado aberto de Jesus nasceu a igreja, eu e você, pelo batismo e a Eucaristia. Os padres da igreja, os padres da patrística, eles vão dizer que assim como Deus deu sono a Adão e do seu lado tirou a mulher, do sono da morte, Deus tirou do lado de Jesus a sua esposa, que é a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Muitas vezes essa esposa infiel, embora seu esposo seja tão fiel, esse esposo seja tão amor, a esposa rebelde, que não obedece, mas o esposo que não deixa de amá-la. Os padres da igreja vão dizer que é do lado aberto de Cristo que nasce a igreja, essa esposa imaculada. É bonito nós contemplarmos isso. Nós nascemos do lado de Cristo, e é nesta água que jorra do seu lado que nós fomos regenerados no pecado original, no batismo. É do seu sangue que jorra que nós somos nutridos, para que tenhamos forças para seguir. Porque domingo passado nós tomamos em nossas mãos as palmas dos ramos e decidimos e dissemos que queríamos seguir a Cristo. Celebrar domingo de Ramos como celebramos domingo passado, com as palmas nas mãos, é, em outras palavras, você e eu dizermos: sim, eu creio nesse Cristo e quero segui-lo até a cruz. Porque a morte de Cristo, a minha morte é a morte de Cristo. Eu não morro sozinho, eu morro em Cristo. São Paulo vai dizer que é vivo ou que é morto, a Deus, a Cristo eu pertenço. Nós pertencemos a Cristo em toda e qualquer circunstância. Então, esse primeiro dia do tríduo pascal termina no final da tarde de hoje. Aí começa o segundo dia, o sábado santo, que não é menos. Infelizmente nós nos acostumamos, terminou a celebração na sexta-feira santa, todo mundo lava as mãos, vai para casa e continua a sua vidinha desgraçada, sem meditação. O sábado santo é sábado de silêncio, é de nós refletirmos sobre nossa própria morte, na própria morte, como diz Dom Henrique Soares, e nós contemplarmos Nossa Senhora da Solidade, da solidão. Dom Henrique vai dizer que aos pés da cruz é Nossa Senhora das Dores, com Jesus nos braços é Nossa Senhora da Piedade, e junto ao sepulcro é Nossa Senhora da Solidão. Precisamos, com Nossa Senhora,
Estarmos com Cristo no sepulcro, com a mesma fé, com a certeza. Maria, né, se pelo menos lá nos pés da cruz, ele estava vivo, no sepulcro ela está sozinha, ela já não tem mais ninguém. Como eu sempre digo para vocês, em pregações que eu já fiz, eu já disse: a única cristã na face da terra, porque teve um dia na terra que quase a fé desapareceu na face da terra, é o sábado santo. No sábado santo quase desapareceu a fé da face da terra. Só teve uma pessoa que sustentou a fé, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora da solidão, ela na solidão, no abandono, junto ao sepulcro do seu filho, estava ali de pé, crendo que seu filho venceria a morte, ressuscitaria. É a única que creu. Por isso que na madrugada do domingo, aí amanhã, quando anoitecer, já é domingo de Páscoa, nós nos reuniremos para celebrar a grande vitória de Cristo sobre a morte, celebrando a maior e mais importante celebração do cristianismo, a vigília pascal. A gente costuma até dizer: você pode ir à missa, assistir missa, participar da missa o ano inteiro, todos os dias. Se você perder a missa do sábado santo, não valeu de nada. É a missa mais importante da vida da igreja, é a vigília pascal. Nós nos encontramos onde começa com o rito do fogo. A igreja acende o fogo novo, vai acender o círio pascal, aquela vela grande que 50 dias ficará acesa na nossa igreja, expressando a vitória. Um detalhe aqui: tem uns imbecis de uns católicos idiotas, que quando é no final do ano, dia 31 de dezembro, compra a cueca, calcinha, meia, roupa branca para passar o ano, tem que ser branco. Branco se veste na vigília pascal. A brancura da pureza batismal. Sábado sim, você tem que vestir branco. Não é no dia 31 de dezembro, não, seu idiota, seu imbecil. É no dia da vigília pascal que nós nos vestimos de branco, expressando a beleza da brancura que recebemos no batismo, que nos lavou, que nos purificou. Renovamos as promessas do nosso batismo. Se não tem, como esse ano não tem criança nem adulto para ser batizado, nós renovaremos as promessas do nosso batismo. Mas queremos hoje, após essa celebração, nos mantermos em silêncio. No silêncio de quem ora, de quem pensa na própria morte. Você já parou para pensar na sua morte? Ou você tem medo disso? É preciso que pensemos. A morte é uma realidade, mas nós não morremos sozinhos. Nós morremos em Cristo, com Cristo. E aqueles que morrem em Cristo, mesmo que estejam mortos, ressuscitarão. E nós cremos nisso. Então o sábado santo é para a gente viver o silêncio. Infelizmente nós terminamos a celebração da sexta-feira santa e as pessoas pensam que acabou, então vai viver a vidinha normal, né? Amanhã não se dá valor nenhum para o dia de amanhã. À noite vem para a vigília pascal. O sábado santo é dia de silêncio, de contemplarmos, como eu sempre digo, eu fico o ano inteiro esperando o sábado santo para rezar as laudes, para ler a segunda leitura do ofício das leituras de um autor desconhecido dos primeiros séculos da igreja, quando fala o sentido da descer à mansão dos mortos. O autor vai dizer: Jesus desceu à mansão dos mortos, e quem foi que ele primeiro encontrou lá? Adão. E Jesus disse: por causa de ti eu desci à terra para resgatar aqueles a quem você... É linda a leitura, uma leitura
que nos faz meditar o sentido, e aí nós compreendemos que a morte não é o fim. Nós fazemos uma leitura da nossa história à luz da fé, compreendemos com a fé as tragédias da nossa vida, e mais do que murmurar, reclamar, nós agradecemos a Deus, nós louvamos ao Senhor. Então a celebração de hoje, neste primeiro dia do tríduo, culmina com a celebração do amor manifesto na cruz. Ele deu o último suspiro, tudo está consumado, inclinou a cabeça e morreu, por amor a mim e a você, por ti e por mim. Ele deu o último suspiro, ele foi entregue. A segunda parte, a primeira parte da nossa liturgia de hoje termina com a oração universal. Rezamos pela igreja, rezamos pelos judeus, rezamos pelos crentes e não crentes. Quando eu digo crente, não cristãos, aqueles que não creem em Deus. Esse ano tem uma prece a mais. Rezamos pelas vítimas da pandemia. A segunda parte da liturgia de hoje é a chamada adoração à Santa Cruz. Nós não adoramos um pedaço de madeira. Padre, mas a palavra não está correta, é adoração mesmo. A Santa Mãe Igreja nos diz que nós adoramos a cruz, não o pedaço de madeira, mas o acontecimento nela. Nós adoramos, nós nos curvamos diante da cruz e reconhecemos e vemos nela o sinal de salvação. São Paulo vai dizer que a cruz é escândalo para os que se perdem, mas para os que se salvam é motivo de orgulho. Então você decide se para você é orgulho ou se é escândalo. A decisão é tua. Adoramos a Santa Cruz. O padre toma a cruz velada com véu e vai apresentar 3 momentos para a assembleia. Terminado, o padre vai fazer seu ato de adoração. Você com a cruz aí com sua família fará também este ato na sua casa. Tomará a cruz, dará o seu beijo na cruz, como sinal de que você diz: eu creio no que aconteceu aqui. Não é um pedaço de madeira qualquer. Nós adoramos o que aconteceu nela. É a segunda parte da nossa celebração de hoje. De maneira esplêndida, em setembro nós temos a exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro. Mas hoje nós fazemos este ato. E certamente este ano, em setembro, a celebração solene da exaltação da Santa Cruz vai ser com muito mais solenidade do que os outros anos, dado o motivo deste ano nós estávamos vivendo a Semana Santa dessa maneira tão rudimentar, tão diferente, em casa. Certamente, com a graça de Deus, em setembro nós vamos fazer uma grande celebração da exaltação da Santa Cruz, onde nós vamos fazer o que era para fazer aqui hoje, nós vamos fazer no dia 14 de setembro. A igreja toda vai se prostrar diante da cruz, vai beijar a cruz como ato de adoração. A terceira e última parte da nossa celebração de hoje é a comunhão. Nós comungamos da comunhão de ontem. É interessante, né? A igreja é tão sábia que a igreja no missal romano diz, sempre foi assim, a igreja diz que no tríduo pascal nós não podemos comungar partículas consagradas em missas anteriores. A gente só pode comungar do que foi consagrado naquela missa. O que eu consagrei ontem, o pessoal comungou ontem, e as reservas que ficaram, nós ficamos em adoração, vamos comungar hoje. Não pode comungar com Eucaristias consagradas. Por isso que ontem eu consumi tudo que tinha, só deixei as novas que foram consagradas na missa de ontem. Não pode comungar, a igreja diz isso, não é o Padre François não.
Não podem comungar comunhões consagradas em missas anteriores. A quinta-feira, as comunhões é que foram consagradas no tríduo pascal, ou seja, na quinta-feira santa. Amanhã, ninguém, a igreja no silêncio, a igreja não celebra sacramento, a igreja não ministra sacramento, não faz nem exéquias, a igreja não comunga, ninguém comunga amanhã, no dia de amanhã. Nem os doentes não podem levar comunhão para os doentes, a não ser em caso excepcional de um moribundo que está nos últimos momentos, que tem certeza que ele não vai passar de amanhã. O sacerdote leva o viático para essa pessoa, para que ela comungue e possa fazer sua viagem eterna. Somente nesses casos. Mas nem padre, nem diácono, nem bispo, nem leigo, nem doente acamado podem comungar amanhã. Ninguém comunga, não tem comunhão. À noite, como eu já disse, nos reunimos para a celebração das celebrações. Você precisa ter disposição na sua casa para viver uma longa e bela celebração. São 9 leituras, belíssimas leituras, onde a igreja, na sua sabedoria, a igreja numa celebração só pega toda a história da salvação e nos apresenta, para que nós tenhamos conteúdo suficiente catequético, para que nós justifiquemos a nossa fé. Por que eu estou aqui? Por isso. Eu fui criado por amor. E aí a igreja começa a discorrer toda a história, desde a criação até a ressurreição do Senhor. Belíssima liturgia em que nós somos chamados a celebrar. Queridos filhos e filhas, reunidos que estamos nesta tarde, neste primeiro dia do tríduo pascal, em torno do mistério da cruz, eu e você aí, onde está, precisamos não deixar e não nos perder diante de tão grande amor. A palavra proclamada nesta tarde precisa ser lida e relida por você na sua oração de hoje para amanhã durante o dia. Reflexão meditada. Amanhã cedo nós teremos as laudes, celebraremos as laudes para que nós façamos as leituras, para que você compreenda através das leituras da palavra de Deus, esse texto do autor desconhecido. Como eu disse para vocês, eu fico o ano todo esperando pelo sábado de manhã para celebrar as laudes. Acontece o que me aconteceu na minha vida, é as laudes que eu não deixo de rezar nunca, ou fiz nas leituras que eu não deixo de rezar, é do sábado santo, porque é a coisa mais bela que existe. Só a igreja católica pode nos dar tão grande tesouro maravilhoso, que preenche-nos e nos enche de esperança, de entusiasmo. Por isso, irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa celebração de hoje, munidos da força da palavra, do desejo de queremos ir com Cristo até a cruz, certos de que com Ele nós iremos ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor
que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salva à frente de sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Neste momento, coloquemos nas nossas orações a pessoa do Santo Padre, as perseguições que ele tem sofrido até dentro da igreja, as lutas, as decisões que tem que tomar. Espírito Santo o ilumine. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Giovanni, por todos os bispos, presbíteros, diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Nessa prece, rezemos pelos todos os agentes de pastoral das nossas paróquias, sacerdote, diáconos, nosso bispo, lideranças que atuam, movimentos e pastorais em nossas paróquias. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos catecúmenos. Vamos rezar pelos catecúmenos. Nós não temos aqui nas nossas paróquias este ano, provavelmente este ano não tem em lugar nenhum catecúmenos que vão ser batizados, mas aqueles catecúmenos que vão ser batizados durante o ano, no decorrer do ano, adultos que receberão o batismo, mesmo que não receba agora na Páscoa, vamos apresentá-los. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Peçamos por aqueles que vão receber o santo batismo. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade de sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos.
Rezemos agora pelos cristãos do mundo inteiro, católicos e não católicos. Jesus disse no Evangelho: é vos amando que reconhecerão que vós sois meus discípulos. Este é o grande pecado nosso de cristãos. Nós não nos amamos, nós nos criticamos, julgamos, condenamos uns aos outros, e por isso rezemos agora pela unidade dos cristãos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Os judeus foram os primeiros a receberem a palavra, o anúncio, mas rejeitaram, mataram o Cristo porque não o reconheceram. Oremos pelos judeus do mundo inteiro. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Nessa prece, nós rezamos por todos aqueles que não creem em Cristo. Além dos judeus, nós rezamos pelos muçulmanos, rezamos pelas testemunhas de Jeová, que estão tão perto de nós, não creem em Cristo. Rezamos por tantas outras religiões que não acreditam, budismo, etc, etc, que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o olhar, vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. Fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Nesta prece, nós queremos rezar por todos os ateus que professam não acreditar em Deus. Rezemos por os ateus de nossas cidades, São Sebastião e Buriti. É o que mais tem aqui, é ateu. Aqui tem mais é à toa mesmo do que ateu. Rezemos pelos ateus de São Sebastião de Buriti. O pior ateísmo
Não é o ateísmo teórico. O pior ateísmo é o ateísmo prático. Ateu teórico é aquele que diz: eu não creio em Deus, Deus não existe. Mas aqueles que dizem que Deus não existe, eles creem em uma força grande, uma força superior. É Deus, só que eles não dão o nome de Deus. O pior ateísmo é o prático. E o prático, nós nos enquadramos nisso. Quem é ateu prático? É aquele que diz que crê em Deus, mas faz tudo o que Deus não quer. Não obedece a Deus. Esses são os ateus práticos. Recebemos pelos ateus. Os atores. Num dia como esse, fica nas bancas de jogo os zombadores, nas rodas dos zombadores, jogando baralho, jogando dominó. Por quê? Não interessa, não crê em nada. Rezemos por esses também. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhe dirija o espírito de coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Pelos nossos governantes. Eu não votei em Bolsonaro, mas preciso rezar por ele. Se o Brasil der errado, se o Bolsonaro se der mal, o Brasil vai todo com ele. Rezemos por ele. Você queira ou não, ele é o presidente do Brasil. O nosso governador é Carlesse. Oremos por ele. Você aceite ou não, é ele nosso governador. Os nossos prefeitos, Borjão e professor Adriano, você aceite ou não, são eles, e temos que rezar para que eles acertem e consigam administrar. Nessa prece rezemos por todos esses. Eu me lembro, nessa prece me faz lembrar, no ano de 2000, em Brasília, na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, quando eu pedi para rezar nessa prece pelos governantes. Na época o governador era Joaquim Roriz. Quando eu cheguei na sacristia, uma mulher quase me bateu. É um absurdo que o senhor me faça rezar por este ladrão. Se ele é ladrão, então reze por ele. Você é pior do que ele. Tu és pior quando julgas. Rezemos pelos nossos governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação de seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemos. Aqui rezamos por aqueles que têm sido acometidos desse terrível vírus,
aqueles que têm lutado pela saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos que trabalham em linha de frente, por aqueles que têm sustentado para que o Brasil não afunde junto com o vírus. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas. Compadecei-vos do povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Essa oração, dessa prece, nós rezamos por todos nós. Quem é que não tem provações? Quem é que não sofre? Coloquemos diante de Deus todas as provações. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levantemo-nos. E com essa 11ª prece, são 10, né? Mas esse ano a igreja colocou mais esta, pelas vítimas da pandemia. Nós terminamos segundo passo na nossa ação litúrgica. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
pecados meus e seus foram gravados no madeiro, pois Jesus com seu sangue nos lavou. Ele se fez poder e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda matador, não murmurou, não reclamou de nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Ó Santa Cruz, bendita cruz, bendita seja a cruz, o amor ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso exaltamos o Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, graça sem fim. Todos os pecados meus e teus foram gravados no madeiro, pois Jesus. Você aí na sua casa vai fazer esse gesto também com a sua família. O gesto de adoração a Santa Cruz. É o momento de expressarmos o nosso amor. Adoremos o mistério realizado. A tua, a minha salvação. Glória meus filhos, glória meus pais. Abraça, adorem a cruz. Ela prendeu a salvação no mundo. É o momento agora que nós somos como o povo de Israel, curados. Eles tinham a serpente na haste, a serpente bronze, onde eles eram curados só em olhar. Nós temos um Cristo. Ela estava na cruz, Senhor de salvação eterna. Queremos ser curados nesta cruz, queremos ser libertos de todo o mal. A cruz tem o poder da libertação, a cruz tem o poder da salvação. A cruz é Senhor nosso. Nela nos orgulhamos, nela nos enchemos de orgulho, de alegria. Por isso a adoramos. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, era pecado, agora é graça sem fim. Olha para a cruz e adore o Senhor. Adore o que nela aconteceu nesta tarde, neste memorial. Na cruz o Senhor está o primeiro de salvação. Nela expulsamos todo o mal, no poder da Santa Cruz, libertamos de todo o coronavírus. Por ela o véu do templo Todo reino, toda nenhum. Queremos libertar o povo escravo, reprimido, que gerado de enfermidades. Senhor, no poder da tua cruz, Salvador, que nós nos prostramos, nos rendemos, Senhor, como família, como igreja, colocamos diante de ti este madeiro santo e adoramos o acontecimento salvífico realizado. Olhando para a cruz com sua família, pois Jesus lembra a Santa Cruz. nos lavou. Ele se fez poder e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou. Esconde a letra deste canto. Entregou. Expresse tua adoração.
nosso amor ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltação do Senhor. Somos a igreja que nasceu de mal, não existe mais barreira entre nós, o véu do tempo rasgou. O céu está aberto para nós, quer pecar agora é A cruz abriu o céu para nós. Nós temos acesso ao céu, graças à cruz. Por isso adoramos o Senhor. somos a igreja da cruz, nós vamos exaltar o Senhor. Existe mais barreira. Abrace teus familiares. Olhe para a sua família, para esses que estão contigo aí agora, e fale para cada um deles. Mãe, pai, filhos, falam para o outro. É nesta cruz que nós estamos, por esta cruz que nós estamos aqui hoje. É por causa dessa cruz que nós nascemos. Foi por causa dessa cruz que nós temos acesso ao céu. Aqueles que estavam desanimados, aqueles que perderam a esperança, reanima-os pela força, o encorajamento da cruz. É momento agora, na cruz do Senhor. Somos a igreja da cruz. Bendita seja a cruz, o amor ela se revelou. Nós somos O pai de família, faça uma cruz diante de toda a casa e mostre como um catequista, como um sacerdote da igreja doméstica apresenta o penhor da salvação eterna para a sua família. nossas casas, famílias, que te adora, Senhor, te adora no mistério profundo do teu amor à cruz. A tua cruz, Senhor, possa colocar os doentes, os que estão acamados. O poder da tua cruz, Senhor, possa guardar os nossos idosos, tão vulneráveis ao vírus, o coronavírus. Proteja. A cruz reviste-os na força de toda a imunidade para este vírus, Senhor. Caia por terra toda a vulnerabilidade, se tornem fortes. Nossos idosos, nossas crianças. Levanta, Senhor, nosso país do corona da economia, Senhor. Nosso país está se afundando economicamente. Nós entregamos a economia do nosso país e do mundo inteiro, Senhor. Pais de famílias desesperados com suas contas, desesperados porque não tem. Pais de família que perderam o seu emprego, Senhor, por falta de trabalho. Nós colocamos na tua cruz. Nós colocamos aqueles que já se suicidaram. Muitos suicídios por conta desse corona, por conta desses problemas econômicos, dívidas. Muitas pessoas que já atentaram contra a própria vida, abandonaram suas famílias. Senhor, nós entregamos aquelas famílias órfãs, de pai, de mãe, que se suicidaram por conta do desemprego, por conta, Senhor, da falta de dinheiro, daqueles que te clamam agora. Passa, Senhor, passa por uma cruz agora, Senhor. Nós levamos a tua cruz aos mais longínquos lugares desse país. As pessoas que nos acompanham agora, Senhor, através deste canal, o poder desta cruz, Senhor,
que eles adoram possa fazer milagres. Sim, Senhor. Nós pedimos pelos médicos, por aqueles que estão indo de frente, Senhor, cuidando dos doentes. Aqueles que estão entrando hoje nos hospitais, Senhor, livra-os do estágio mais alto, mais grave dessa doença, Senhor. Que paralise nesse estágio, que eles voltem para o convívio dos seus familiares, sem precisar de um tenista. Cura, libera os aproveitadores, Senhor. Tantos estão se aproveitando neste momento, com preços abusivos, até politicamente, Senhor. Os que estão usando isso como trampolim político, Senhor, liberta para o poder da tua cura. Nós te pedimos agora, nosso país, nosso povo, Senhor, te clama diante da tua cruz, Senhor. Vai revestir o Senhor de força aqueles que estão amedrontados. Cantemos, somos a igreja que temos um acesso ao céu pela Santa Cruz. Cante, cante. Sejamos por ela se escute a Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela do tempo vazou. O céu está aberto para nós, que a pecada todos os pecados meus foram gravados no madeiro. Oh Jesus, com seu sangue nos lavou. Ele se fez por ele e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício. Você pode ir para sua casa, a família toda junto a segurar a cruz. Todas as mãos de todos da família, da casa, segura a cruz juntos. Segura agora. Agora segura comigo. Segura a cruz comigo. Segura para valer. Segure. Uma família reunida. Você em casa, faça esse gesto com todos os seus familiares. Bendita seja a cruz, o amor, ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela pelo tempo vazou. O céu está aberto para nós, que a pecada agora é gasta sem fim. Sem fim. Bendita seja a cruz, o amor, ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o belo tempo vazou. O céu está aberto para nós, que a pecado agora é graça sem fim. Sem fim. E agora, para terminar este momento, eu convido você aí onde você está, com toda a família segurada na cruz. Diga agora comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, no poder da cruz do teu filho, no poder da cruz do teu filho, eu coloco a minha família, eu coloco a minha família. Desde o alto, nós nos rendemos ao poder da cruz, nós nos rendemos ao poder, e lançamos na mesma cruz, todas as mazelas,
todos os sofrimentos, todas as preocupações, todas as dores que vem perturbado, a paz é liberta em nome de Jesus. Amém. Com Nossa Senhora das Dores, com Nossa Senhora das Dores, nós ficamos aos pés da cruz. Com Nossa Senhora da Piedade, nós temos Jesus nos nossos braços. Com Nossa Senhora da Soledade, nós vivemos o silêncio da meditação. Amém! 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 Terminamos a segunda parte da nossa celebração de hoje. Tivemos a liturgia da palavra, tivemos o momento da cruz. Vamos agora entrar na terceira e última parte da nossa liturgia de hoje. Vamos preparar o altar. Rito da comunhão. Nesta última parte da celebração da paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Outros te ofendam, gritando matriou. E veio pra servir, e não pra ser servido.
Quando me perguntam, digo nem sei quem é. Oh, chaga de Jesus, vem ferir meu coração tão duro. Oh, chama de amor, vem aquecer meu coração tão frio. São cruel, cruz puseram sobre ti e os tinham de mim, buscando minhas razões, direitos e consolos, fugindo da minha alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas, escondei-me, não permitais que me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira, recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo que tenho ou possuo de vós me veio, tudo vos devo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela paixão, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Use o microfone. Sentados. Ora, esse povo. Toda vez eu tenho que dizer, vocês precisam transmitir, nós estamos transmitindo, tem que responder por microfone. Queridos irmãos, nós agora vamos terminar a nossa solene ação litúrgica, não é missa, né? Foi a celebração da paixão do Senhor. E agora nós voltamos para nossas casas no recolhimento do silêncio. Façamos aquilo que o padre falou hoje. Nos unamos a Nossa Senhora na solidariedade, na solidão. Pensemos um pouco sobre a nossa própria morte. Você vai morrer. Até vocês que não falam no microfone vão morrer também. E o padre que fala alto e briga vai morrer também, né? Nós vamos morrer. Precisamos pensar na nossa própria morte. Não precisamos ter medo. Então, com Nossa Senhora aos pés do sepulcro de Jesus, vivamos esse tempo. Então, primeira coisa, amanhã, às 9 horas da manhã, nos Laurene, transmitida, ou não? Vai ser transmitida ou não? Vai ter como transmitir? Vai? Então vai ser transmitido, viu? Às 9 horas da manhã, eu vou dar até 9 horas, para ver se o povo acorda. 9 horas da manhã, nós vamos celebrar as laudes, aqui
aqui, direto da paróquia São Sebastião. Você que está em casa pode acompanhar. Mais tarde o Clinton vai passar para nós o link para eu mandar para vocês assistirem as laudes conosco, diretamente aqui da paróquia. A noite das noites, nada tem sentido na nossa vida se não é a noite a madrugada do domingo de Páscoa. Eu disse para vocês, vamos pensar como judeu. Façamos de conta que nós somos judeus. Então está terminando o primeiro dia. Vamos entrar no segundo dia do tríduo pascal. É o sábado. Amanhã, no final do dia, entramos no terceiro dia. Aí por isso que nós celebramos a Páscoa, né? Então vamos celebrar a Páscoa. A vigília pascal nossa vai começar às 20 horas. Estejam atentos. Amanhã eu vou avisar mais sobre isso. O que é importante é que amanhã você tenha a vela. A vela para acender conosco no Círio Pascal. Você que não adquiriu o teu mini Círio, ainda temos aqui em São Sebastião, ainda tem alguns, não tem, eu acho que não tem 10 não. Se tiver no máximo 12. Não é isso, Juliana? Mais 12 que tiver. Então você que não adquiriu ainda o Círio, o seu mini Círio, adquira R$10. Você de Buriti, parece que a Netona ainda tem, não tem 10 não. A Netona não tem mais 10 não. Você pode adquirir também os últimos mini Círio para amanhã à noite. Vai no mercado amanhã, compra uma vela. Se você não tem vela em casa, você vai ter a vela. Nós vamos fazer o rito do fogo amanhã. E no momento certo eu vou dizer a hora que nós vamos acender as nossas velas. Eu daqui, você. Amanhã, se possível, venham participar da celebração de branco. Não é obrigado, viu? Mas procurem, expressando a brancura do nosso batismo. Vista-se branco. O dia de vestir branco é amanhã, na noite do 31 de dezembro. É amanhã, sábado santo. As paróquias onde eu já passei em Brasília, sabem muito bem o que eu vou dizer aqui agora. As paróquias onde eu passei, né? Eu sempre ensinei, e graças a Deus muita gente tomou isso. A época de comprar roupa nova é agora, quando a gente pode. Não é obrigado. Mas tem gente que faz sacrifício para comprar roupa nova para o Natal, para o Réveillon. Noite de vestir roupa nova é na noite da Páscoa. É vestir o melhor que você tem. Em Brasília, nas paróquias que eu celebrava, na noite da vigília pascal, as mulheres de vestido longo, de festa, os homens de terno e gravata, porque é a noite das noites. A noite das noites. Estão dizendo aqui que às 18 horas, neste canal, vamos ter a transmissão da primeira novena, primeiro dia da novena da misericórdia, às 18 horas, ainda hoje. Então, me pedindo aqui para avisar a produção, né? Está pedindo para avisar. Hoje ainda às 18 horas. Fala aí nisso, gente. Antes de falar do sábado, hoje à noite, eu já passei o link para vocês também. Hoje à noite, eu e o Pablo Valente vamos estar no Instagram fazendo live, né? Oração de cura, libertação, pregação no mistério da cruz. Pablo lá em Brasília e eu aqui em São Sebastião. Nem Pablo está em São Sebastião, nem eu estou em Brasília. Cada um está no seu lugar, cada um no seu quadrado, mas vamos fazer junto em um só ato, né? Aqui em casa eu vou estar fazendo este momento. Convido você, né, a se conectar conosco. @PE Francivaldo. @PE Francivaldo. Padre Francivaldo. PE Francivaldo. PE de padre. PE.Francivaldo Menezes. É porque estão me ensinando aqui como é que é, porque eu não sei dessas coisas, viu, gente? @PE.Francivaldo Menezes. Você vai acessar no Instagram e você poderá acompanhar este momento de oração forte, poderosa, em nome de Jesus, a meditação. Eu vou fazer uma reflexão sobre um dos textos mais bonitos e fortes do Antigo Testamento, que fala do mistério da cruz do Messias. Isaías 53.
Nós vamos meditar hoje em Isaías 53, né? E fazer a oração também em nome de Jesus. Bom? Combinou assim. Então, eu estava falando da vigília pascal. Vamos ter a vigília amanhã. Procure se vestir, mesmo em casa. Se vista lordemente. Fique lorde para a vigília pascal. Mesmo que você não vá na igreja, mas na sua casa, se vista, se apronte, como se fosse a festa da tua vida, a melhor festa da tua vida. Se apronte para celebrar a Páscoa do Senhor, né? A gente costuma dizer, infelizmente a gente acostumou vir para a igreja de qualquer jeito. A gente vem de bermuda, a gente vem de sandália, a gente vem, né? Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar da gente se vestir elegantemente. Eu tenho que, quando vou sair para ir para a igreja, eu tenho que perguntar: com esta roupa eu entro em qualquer lugar? Ou só entro em algum lugar? Se eu não entro em qualquer lugar, né, em todos os lugares, se tem reserva, a igreja também é reserva, porque eu vou me encontrar com o noivo mais apaixonado por nós, que é Jesus Cristo, né? A gente, no caminho neocatecumenato, até ensina, né, que nem camiseta a gente deveria ir para a missa. Os homens, camisa, né, social, calça, as mulheres vestido longo, né, vestido de festa, porque é a missa. Às vezes na igreja, a nossa igreja parece mais estádio de futebol. É camisa do Flamengo, é Fluminense, é Botafogo, é São Paulo. Aqui não é estádio de futebol, né? Aqui viemos para adorar e temos que ir da melhor maneira. Qual o melhor? A melhor roupa que eu tenho. Tem um buraco no fundo? Não tem problema. É o melhor que eu tenho. A gente vai com o melhor. Se o melhor é rasgado, não tem problema. Isso não é vergonha. É o melhor. Eu separo. Antigamente, o povo tinha a roupa da missa. Deixou isso, né? Não tem mais a roupa da missa. Vai com qualquer mulambro para a Santa Missa. Antigamente tinha gente, eu me lembro minha mãe, né? Minha mãe contava que ela passava o ano todo, meu pai, apanhando algodão para vender, para comprar o tecido, para fazer a roupa para o festejo do padroeiro da cidade. Era a roupa do ano, né? Nós temos que ter a roupa. Eu tem alguns anos que eu não consigo, né? Mas antigamente todo ano era meia, calça, camisa, cueca, casula, túnica, tudo na vigília pascal. Para mim tinha que ser tudo novo. Toalhas de altar, alfaias, velas, tudo, não aceitava nada usado, tudo tinha que ser novo, porque a noite das noites, a noite das noites é a mãe de todas. E a missa o ano inteiro, e perder a missa da vigília pascal, seja na igreja, seja esse ano pela internet, é a mesma coisa de não ter ido em nenhuma missa do ano. Então, mesmo que você possa ir à igreja, porque não estamos podendo, acompanhe-nos pelos canais de televisão, que Rede Vida, Canção Nova, Século 21, canal do Padre Francivaldo, do canal de outros padres, mas acompanhe a vigília pascal amanhã. Não deixe de assistir. Amém? Vamos ver. Não dá a bênção, não existe bênção, mas vamos fazer a oração final. Nove horas da manhã, nossas laudes amanhã. Solene, hein? Solene. Turíbulo e tudo mais, tudo que tem direito. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora o padre se retira em silêncio, não tem canto final, não tem nada, em silêncio, e continuaremos em silêncio até a grande noite da vigília pascal. Amanhã temos as laudes.